Boas pessoal, hoje trago aqui mais um vídeo com unboxing e review de uma placa gráfica, a minha primeira placa gráfica da AMD desta nova geração, a ASUS ROG Strix RX 6800OC. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Esta placa gráfica, para mim, quando a AMD anunciou, era a placa que estava ali no sweet spot entre preço e performance. É uma placa gráfica com um desempenho muito bom, acima de uma RTX 3070 e que em alguns casos, principalmente em 1440p, se aproxima muito da RTX 3080. Este modelo da ASUS é um modelo que traz um cooler espetacular e que vem com um overclock de fábrica já considerável. Enquanto a RX 6800 de referência tem um core clock de 1815, esta tem de 1980 MHz e um boost clock de 2190, quando na placa de referência é 2105 MHz. Em relação à memória, temos aqui 16 GB GDDR6 num bus 256 bits a funcionar a 16 GB por segundo. Vamos então aqui ao unboxing. A experiência de unboxing nas placas gráficas da ASUS, principalmente da gama Strix, são sempre muito agradáveis e nós vamos ter logo aqui a placa gráfica, propriamente dita, ou a peça principal deste unboxing. Ela é bem pesadinha, vamos aqui pô-la para o lado. Depois vamos ter aqui umas abraçadeiras de qualidade com um velcro para nós arrumarmos os nossos cabos. E vamos ter aqui mais um pacote. Neste pacote vamos ter uma régua, temos aqui umas coordenadas geográficas, que eu não sei bem para onde é que isto vai dar, e esta é a primeira vez que eu vejo uma régua como acessório de uma placa gráfica. Depois temos aqui o cartão de performance, onde a ASUS faz uma pequena avaliação da performance desta placa em relação às outras placas que eles têm. Um thank you card e um pequeno manual com as indicações de como devemos fazer a instalação da nossa placa gráfica, bem como as ligações que esta placa gráfica tem. Vamos então dar aqui um jeitinho à caixa e pôr isto para o lado. Não temos aqui mais nada e vamos então aqui ao unboxing da peça principal deste vídeo. E temos aqui a placa gráfica ASUS ROG Strix RX 6800OC. É uma placa grande, com um peso considerável. Ela anda na ordem de 1,7 kg e temos aqui já uma faixa RGB. Esta faixa é RGB todo o comprimento e dá para ser alterada através de software e se vocês não gostarem da RGB dá para desligar sem problema nenhum. Depois vamos ter aqui dois conectores power de 8 pinos e um switch para a BIOS, para a Dual BIOS, para termos a BIOS de performance e a BIOS de silêncio. E aqui vamos ter duas ligações para ventoinhas, que a ASUS já vem sendo habitual incluir nas suas placas gráficas da gama Strix. Faz algum sentido que seja a placa gráfica a controlar, porque normalmente é o componente hardware mais quente do nosso sistema. Depois temos aqui uma backplate traseira, dividida ao meio, com o logo da ROG, e temos aqui perfurações para os componentes respirarem. E estas perfurações a Nvidia tentou dizer que foram eles que se lembraram delas, mas não. Já tive outras placas gráficas com cortes para a ventilação passar e já existe há muito tempo. A nível de ligações, nós vamos ter aqui uma porta HDMI 2.1 e 3 portas DisplayPort 1.4 para ligarmos os nossos componentes todos. Vamos agora aqui fazer umas pequenas medições à placa para ver como é que ela vai ficar no vosso sistema e assim vocês terem uma noção se ela cabe ou não na vossa caixa. A nível de comprimento, nós temos aqui uma placa que mede um bocadinho mais que 32 cm, pouco mais, por 14 cm de largura ou altura, conforme vocês instalarem a vossa placa gráfica, e com mais ou menos uns 5,5 de profundidade, que é os tais 3 slots que esta placa gráfica vai ocupar. A nível de ventoinhas, nós vamos ter aqui 3 ventoinhas, todas com 95 mm, e a ventoinha central vai rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Vamos então fazer aqui uns pequenos testes a esta placa gráfica para ver como é que ela se comporta nos jogos. O sistema já é o sistema do costume, é um AMD Ryzen 7 5800X com um watercooler ASUS Ryojin de 240 mm, numa motherboard ASUS ROG Strix X570E
e 32 GB DDR4 a 3800. Vamos então aos testes. A placa gráfica tem um desempenho excelente e acima de uma RTX 3070, como eu já tinha previsto. O clock desta gráfica situa-se sempre muito perto dos 2200. Ela está sempre quase encostada nos 2200. A voltagem também anda nos 1025 e é mais baixa do que era nas RX 5700. A nível de ventilação, esta placa gráfica não se ouve. Ela é super silenciosa. As ventoinhas rodam a mais ou menos mil e poucas rotações por minuto e atingimos aqui uma temperatura máxima de 55 graus, mas normal ela ficar entre 53 e 54, atingiu aqui um pico de 55. A nível de utilização, ela está sempre encostada nos 99%, não tem qualquer problema aqui de picos de utilização por causa de temperaturas. Ela funciona muito bem, este cooler é espetacular, é o melhor cooler que eu já tive acesso e mesmo a nível aqui da temperatura de junção, ela atinge um máximo de 67 graus, o que é uma temperatura baixíssima para esta placa gráfica e que vai fazer com que a gente possa espremer tudo o que este chip, o RX 6800, tem. A nível de overclock também vamos ter aqui uma margem muito grande. Eu não fiz testes de overclock porque esta placa é uma unidade de review cedida pela ASUS. Como não foi eu que a comprei, eu não quero estar a abusar da placa gráfica. Fiz os testes para os jogos e vou ter que a devolver, com muita pena minha, que eu adorava ficar com esta placa gráfica porque ela tem mesmo um cooler espetacular. Aproveito aqui para fazer uma pequena referência ao novo software da ASUS, o ASUS GPU Tweak 3, que ainda está em versão beta, ainda tem alguns bugs, mas tem um aspecto muito clean e inclui toda a informação necessária que nós temos para irmos controlando a nossa placa. Em relação à placa em si, eu estou siderado com esta placa. Ela tem um aspecto
fenomenal. Tem um cooler grande, pesado, mas que consegue ter esta placa gráfica sempre a temperaturas muito baixas, com um máximo de 55 graus, que é uma coisa que a gente não está habituado a ver em placas da AMD, que normalmente são placas muito quentes. Este modelo com este cooler é excelente. Em relação ao preço, eu não posso comentar, porque os preços estão super inflacionados em todas as placas, elas subiram todas muito de preço por causa do mining e neste momento ela nem se consegue encontrar. Eu sei que este vídeo pode não trazer muito benefício nesta altura, porque não vamos conseguir encontrar esta placa à venda, mas no futuro, quando o estoque estabilizar, é um vídeo informativo e que vos vai servir para vocês terem uma noção do que é esta placa. Resumindo, é uma placa excelente, com um desempenho muito bom, que é indicada para 1440p com altos frame rates ou até 4K, ela aguenta bem com 4K, é bonita, tem um cooler excelente e eu só posso dizer bem desta ASUS ROG Strix RX 6800 OC. É uma placa excelente mesmo. Pessoal, se tiverem alguma dúvida ou quiserem algum esclarecimento, já sabem como é, podem pôr aí nos comentários que eu estou sempre disposto a ajudar-vos e gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.